Bom dia, Tati. Bom dia, hoje começando cedinho, todos os dias, né? Thanks God Every Day. E ontem eu falhei com vocês. Me perdoe, ontem eu estava na maternidade, né? Graças a Deus, eu tudo certinho. Eu não pude falar, né? Porque eu estava ainda lá na maternidade com minha filha. Mas hoje eu trouxe um assunto muito importante para vocês, né? Para todos nós. Bom dia. E vamos começar então com a palavra, né? Vamos ouvir aqui o que Deus tem para nós em 1 Coríntios 13, versículos 11 e seguintes. E eu trouxe realmente um negócio muito bacana, que faz muito sentido hoje, acho que todo mundo vai gostar. Então vamos lá. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando me tornei um homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Bom dia, minha amiga. Porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então face a face, agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas o maior é a caridade, é o amor. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas, né? Eu estava falando aqui que hoje eu trouxe um assunto realmente muito diferente para falar com vocês e tem a ver com amor. Tem a ver com amor. E nós vamos falar hoje sobre uma técnica de limpeza das emoções, uma limpeza da alma. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Eu vou falar hoje sobre Ho'oponopono. Já ouviram falar sobre Ho'oponopono? É o que eu trouxe para vocês hoje. O que acontece? Durante a minha vida, talvez você também tenha essa mesma experiência. Durante a minha vida eu perdi de acessar muitas coisas boas, muitas coisas de Deus, porque eu sempre tive um bloqueio pesadíssimo. Esse foi o meu bloqueio mais pesado, que trouxe para mim outros bloqueios, que é o bloqueio de religiosidade. Basicamente, o que é o bloqueio de religiosidade? É quando eu acho que eu tenho que ser bom para Deus. Essa é uma inversão tão perigosa que destrói a nossa relação com Deus. É quando eu o tempo todo eu me esforço para ser boa, para Deus gostar de mim, para Deus me favorecer, para Deus me entregar tudo aquilo que eu quero que Ele me entregue. Então eu me esforço para ser bom. Esse é o bloqueio de religiosidade, né? Nos convenceram dentro das denominações, e isso é tão geral, é muito difícil você ter sido, você frequentar como a gente fala, uma igreja, né? Que na verdade não é uma igreja, é uma religião. Muito difícil você ter frequentado uma religião que não convenceu você de que você tinha que ser bom para Deus ser bom com você. Esse foi o bloqueio que, pelo menos na minha vida, foi o que trouxe maior prejuízo para mim. E uma só verdade destrói tudo isso. Eu e você, nós não somos bons. É Deus que é bom. Se eu entender de verdade isso, e se eu entender de verdade a minha identidade, todo bloqueio de religiosidade ele cai por terra. E por que eu comecei falando do bloqueio de religiosidade? Porque durante muito tempo eu resisti a essa técnica que eu vou falar hoje, que é o do Ho'oponopono, achando que não era agradável a Deus. E durante mais tempo ainda eu resisti de falar que eu usava, com medo de escandalizar, com medo de as pessoas que andavam na mesma denominação ou na mesma tribo, mesmo grupo que andava comigo, o que eles poderiam achar, né? E aí já temos outro bloqueio junto aí, que é o bloqueio de necessidade de aprovação. E eu tive tanta experiência, gente, na minha vida, principalmente de 3 anos pra cá, eu tive tanta experiência de limpeza, e esse ano mais forte mesmo, com a questão do Ho'oponopono. Na minha vida pessoal, eu posso contar para vocês algumas coisas que aconteceram porque eu usei o Ho'oponopono, né, que é essa técnica super simples que eu vou ensinar para vocês hoje. Ensinar para quem não sabe, mas alguns que já devem saber. Fala eu aí, quem já usa o Ho'oponopono, só para eu saber aqui, de vocês que estão aqui agora, quem já usa o Ho'oponopono. E aí eu vou explicar de uma forma bem do meu jeito. Eu não sou professora nisso, eu não sou mestra nisso, eu não sou nada, na verdade. Eu só sou uma pessoa que usou. Então eu deixei de preocupar o que as pessoas iam pensar de mim. Eu pensei de parar de achar
que Deus ia se ofender comigo, porque ao invés de fazer aquelas orações tradicionais, eu comecei a fazer uma outra coisa. Algumas pessoas e falando, eu já uso o Ho'oponopono, que bênção, né? E aí eu comecei a achar que Deus é amor. E aí eu tive certeza de que Deus é amor. Então, se eu entendo isso, se eu entendo que eu não sou boa e só Deus é bom, e quem sou eu diante de Deus, aí, mais amigas aí que já usam o Ho'oponopono, quem sou eu diante de Deus? Eu sou uma criatura que virou filha e que é muito amada. E tudo que Deus quer é que eu feche esses programas que ficam abertos, né? Então aí você pode perguntar, André, o que tem a ver Ho'oponopono com o que você costuma dizer aqui? O maior prejuízo que nós temos na vida é quando nós levamos a vida com os programas abertos. Eu falei sobre isso acho que semana passada, né? É como se fosse programa de computador. Você tenta avançar no computador e você não consegue. Você não consegue fazer o que você quer, você não consegue fechar o computador, porque tem um programa aberto, insistente esse programa, que atrapalha tudo e você não consegue, então, fechar, né, esse programa, e você não consegue avançar nos outros porque esse programa está aberto. Então, quando você tem um programa aberto muito forte, como bloqueio de paternidade, quando você tem um programa aberto como necessidade de aprovação, sexualidade, então um bloqueio desse aberto faz você passar uma vida inteira respondendo a esse bloqueio, respondendo a esse programa aberto, ao invés de viver o que Deus tem colocado diante de você. Então Deus coloca para nós muitas oportunidades, muitas mesmo, em todas as áreas, e nós vamos perdendo oportunidade em cima de oportunidade, nós vamos perdendo de avançar em Deus, na vontade dele, porque o programa está aberto insistentemente. Então nós precisamos fechar esse programa, e o Ho'oponopono é uma forma que eu uso para fechar esse programa. Então, isso, gente, se vocês entenderem e tiver com o coração aberto para isso, hoje realmente pode fazer toda a diferença, porque tem feito para mim, né? Porque eu não criei isso, tá? Então eu falo sem nenhuma vaidade, porque na verdade não fui eu que criei. Eu só tive meu coração aberto, peguei e eu tenho usado, né? Então o Ho'oponopono é uma técnica havaiana de limpeza das emoções, né? Então não tem nada a ver com o espiritual. Então, para você que é uma pessoa mais espiritual e fica preocupado, relaxa, ele não é espiritual. É porque como nós somos 3 em 1, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Se você está com a perna quebrada, orar ajuda, mas não resolve. Você vai orar para que o médico seja legal e resolva o seu problema, mas uma perna quebrada, ela só pode ser resolvida no corpo. E assim também eu tenho um programa aberto que não consigo fechar. Pois agora, Nancy, você vai fechar esse programa usando o Ho'oponopono. Você vai fechar, e depois você vai me contar, você vai ficar chocado como é que fecha um programa. E aí, então, o que é do corpo se resolve na área do corpo, o que é do espírito na área do espírito, o que é das emoções você vai resolver com as emoções. Então o Ho'oponopono é para essa área, a área da alma, a área das emoções, como você queira chamar, né? Então o Ho'oponopono não tem nada a ver com o espiritual. Então, por exemplo, você precisa perdoar alguém. Um abusador na infância, um pai ausente, uma mãe alcoólatra, enfim, qualquer que seja aquela experiência que você tem da infância, que volta o tempo todo, que é um programa aberto, que é um bloqueio que você tem. E você, às vezes acontece o seguinte, se você for uma pessoa espiritualizada, você já perdoou essa pessoa. E aí você fala, né, mas André, não é possível, eu já perdoei, mas isso volta, isso tá em mim ainda. É porque você tratou numa área da sua vida, você tratou no espiritual. No espiritual você já resolveu, você já perdoou. Mas e nas emoções? As emoções estão aí, borbulhando dentro de você. Então aí com o Ho'oponopono não é a única, lógico que não. Você pode fazer uma boa terapia, você pode fazer várias coisas que os terapeutas têm, mas o Ho'oponopono é uma técnica que funciona pra mim e pode funcionar pra você. Então você pega uma situação específica que você queira resolver e você repete quatro frases, né? Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Essas são as 4 frases. Só isso. Você fala, André, é só isso? É só isso. Você repete essas 4 frases para ajustar, para harmonizar o que ficou ainda de resquício, porque você já resolveu. Vamos supor, se você levou uma surra, vamos supor que seu pai foi um alcoólatra e você levou uma surra e você ficou com ódio dele, ou então, enfim, qualquer situação, vou pegar essa situação assim. Uma situação como essa, ela atinge as 3 áreas. Levou uma surra, pode ter machucado muito, tem pais que chega a quebrar órgãos, membros de uma criança. Então, se quebrou alguma coisa física ou se cortou, fisicamente tem que ser resolvido.
Então resolveu fisicamente. Tá, André, olha, eu evoluí, eu me converti, ou eu encontrei e tal, espiritualmente, e tá resolvido espiritualmente. Eu perdoei meu pai espiritualmente, você já resolveu 2 áreas. Mas aí agora você fica buscando homens que judiem de você, homens que não te respeitem, para provar que todo homem não presta. O programa tá aberto. Então você não tem mais cicatriz, ou não cicatrizou, se cicatrizou tá tudo certo, você não tem mais ferida aberta. Espiritualmente você já resolveu, você já perdoou, mas você continua buscando homens para provar que que homem não presta. Então o programa tá aberto e falta só a questão da emoção agora. E aí você pega uma situação que você queira tratar, nesse caso, por exemplo, seria voltar a isso, né, para dar esse ressignificar, né? Você volta a situação, você traz à sua mente uma situação específica, nessa situação hipotética, você traz então a surra, você traz a agressão do pai, você traz o pai ausente, enfim, traz toda essa situação e diante dessa memória você repete, né, as 4 frases. E não é fácil. Para você que vai tentar, eu já vou te dizer, não é fácil. É muito fácil eu fazer Ho'oponopono para uma briguinha que eu tive ontem, né? Então, tipo, eu me desentendi, eu me chateei, qualquer coisa aconteceu e eu vou repetir então as 4 frases. E é muito fácil. Mas se você tem realmente um programa aberto, um bloqueio, se você tem uma dor que dói, que faz você repetir os mesmos erros, não é fácil. Então vamos entender um pouquinho as 4 frases, né? Primeiro, eu sinto muito. Esse eu sinto muito traz para nós a lembrança de que nós já perdemos muitas oportunidades. Às vezes é uma vida inteira com uma raiva, por exemplo, de um pai, de um abusador, de uma mãe. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Quando eu falo eu sinto muito, você vai repetindo e isso vai reverberando dentro de você, vai trazendo algumas lembranças, algumas emoções. Então, por exemplo, eu sinto muito que eu não tive uma vivência boa com você, meu pai. Eu sinto muito porque nós poderíamos ter tido uma história diferente, né? Eu sinto muito porque, talvez, vamos pensar em alcoolismo, né? O álcool te afastou de mim. Eu sinto muito porque o álcool fez de você uma pessoa violenta. Eu sinto muito porque, de repente, seu pai não foi uma pessoa bacana. Eu sinto muito porque sua história deve ter sido muito difícil. Talvez você não tenha tido colo de pai. Talvez você foi abandonado por sua mãe. Eu sinto muito que você se tornou essa pessoa distante da nossa família. Eu sinto muito porque foram 30 anos, 40 anos, às vezes 50 anos de dor que eu guardei no meu coração em relação a você. E eu não consegui, de verdade, te amar da forma que eu poderia ter te amado. Aí você vai. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E isso vai voltando, gente, vai voltando tanta informação. É porque tem que fechar o programa, né? Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Traz para nós a ideia que nós somos humanos, né? Quando eu falo, por favor, me perdoe, eu tô dizendo que eu também tenho responsabilidade. Fala, não, André, mas foi ele, né? Quando a gente passa por um divórcio, né? Quem já passou aí sabe o que é isso, né? A gente fica listando, né? Os erros do ex, né? A gente é bom nisso, né? E aí quando a gente fala eu sinto muito, por favor me perdoe, eu tô dizendo que eu também sou responsável. Eu queria contar uma informação muito forte para vocês agora. Nós não somos tão bonzinhos como nós dizemos que nós somos. Não, não, não. Nós somos, na verdade, muito pior do que as pessoas pensam que nós somos. Essa é ruim de ouvir, né? Quando a gente divorcia, né, a gente é bom nisso. A gente começa a falar, não, mas que fulano fez isso, fulano me traiu. Por exemplo, uma traição, né? Tão ruim uma traição, né? Só quem já experimentou sabe o peso de uma traição. Talvez seja as piores dores que a gente pode experimentar na vida. Mas, por favor, me perdoe, né? Porque eu também contribuí para essa traição. Às vezes que eu não fui tão assim, às vezes que eu neguei tanto assim, às vezes que eu fui fria, às vezes que eu fiz de conta que você não era importante, às vezes que eu me afastei, às vezes que eu preferi priorizar outras questões. Por favor, me perdoe. Então, quando nós estamos tratando uma situação, nós trazemos nessa segunda frase a nossa fragilidade, a nossa humanidade, o nosso lado ruim. Sim, nós temos dentro de nós um lado ruim, um lado egoísta, um lado covarde, um lado cruel. Nós temos dentro de nós um lado muito cruel. E aí quando eu falo, por favor me perdoe, eu trago para me curar também todas aquelas situações, todos aqueles momentos, aquelas palavras de que eu poderia ter feito diferente, mas eu não fiz.
por favor, me perdoe. Quando eu trago a terceira frase, eu sou grato, eu estou dizendo que tudo que eu passo me traz um lado, um ganho. Tudo. Eu vivi isso muito forte. O meu primeiro marido, né? Foi uma relação muito difícil, eu era muito nova quando eu me casei, eu me separei. E ele era envolvido, tinha droga, tinha traição. Então foi uma situação que parecia que não tinha nada de bom. Quando eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, e eu trabalhei isso anos depois, minha filha está com 30 anos, né? Então eu trabalhei fortemente isso de 3 anos pra cá, mas mais forte esse ano. Então minha filha, quase 30 anos depois, eu entendi uma coisa tão interessante. Se a minha filha é boa como é, se a minha filha é abençoada, como é que eu tenho uma filha... As minhas 3 filhas são maravilhosas, né? E falando dessa primeira, né? Uma pessoa assim, de uma natureza, de um coração. É a minha filha muito especial. E adivinha, metadinha ali veio dele. Então eu sou grata. Eu sou grata por ter me envolvido com você, eu sou grata por ter ficado com você, eu sou grata por ter casado com você, eu sou grata por você ser quem você é, a minha filha é um pedacinho de você. Eu sou tão grata porque agora eu tenho uma neta que veio disso, né? Eu sou grata por essa história que nós vivemos, eu sou grata pelos anos que nós convivemos, por tudo que aconteceu. Eu amadureci aos 17, aos 18, aos 19 anos, eu me separei dele, eu tinha 21 anos, né? Então eu sou grata pela nossa história, eu sou quem eu sou hoje porque nós vivemos o que nós vivemos, eu sou grata pelos pedacinhos de você que hoje me deu um outro pedacinho que é minha neta, né? E hoje eu olho para minha filha com tanta gratidão que eu fui perceber que a minha filha tem a natureza muito dele. E eu sou grata porque se ela fosse furacão como eu, nós não tínhamos essa relação tão bacana, né? E ele tem uma mansidão que ficou nela. Então eu sou grata por essa experiência que nós vivemos, né? E por fim, eu te amo. Esse eu te amo talvez seja das partes... Mas acho que tudo é muito difícil no início, né? Quando você vai falar isso é tudo muito difícil. E eu te amo. Esse eu te amo não é o amor que nós temos, nós temos a referência de amor tão assim carnal, né? Tanto assim, eu te amo porque eu tô com você agora, porque eu quero ficar com você. Esse eu te amo tão superficial às vezes. E esse eu te amo é muito maior porque nós fazemos tudo parte de um todo, né? Nós somos todos um. E nós estamos nessa terra aqui para isso. Então eu te amo porque você faz parte da minha vida. Eu te amo porque você faz parte de Deus. Eu te amo porque você é de Deus também. E por mais que não deu certo, por mais que teve que separar, por mais que terminou de uma forma que não foi legal, por mais que aconteceu tudo o que aconteceu, eu te amo porque nós fazemos parte desse todo, né? Nós fazemos parte de uma vida só aqui na terra, né? E esse eu te amo libera ele para ser quem ele é e me libera para ser quem eu sou, quem eu preciso ser. A base de tudo é a identidade. Quando nós conseguimos passar por essas fases, eu chego em quem eu sou de verdade. Essa é a minha identidade. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, eu sou amor. Então quando eu limpo tudo isso, eu chego na minha base, eu chego na minha identidade. Para viver tudo que Deus tem para nós precisamos limpar isso para chegar nessa base. E aí você fala, André, mas como é que eu faço isso? O que tanto que eu faço, né? Eu já ouvi muitas coisas, mas o que tem sentido para mim hoje é... Vai repetindo essas frases até você sentir que você está sentindo diferente. Então você começa a fazer isso com um ranço, até às vezes com um ódio, às vezes com um incômodo. Você lembra dessa pessoa e dá aquela agonia. E chega um momento, você vai repetindo isso e você sente que você não sente mais aquilo, você sente diferente. Essa é a hora que você já não precisa mais fazer Ho'oponopono para essa situação. E se você for como eu, muito pior do que as pessoas imaginam, porque eu sou muito pior do que você imagina. Eu tinha uma lista de coisas para ser tratada e eu fiz essa lista. Então eu fiz essa lista e eu tô descendo a lista, né? Então eu trato desde bloqueios antigos, Ho'oponopono para pai, Ho'oponopono para mãe, Ho'oponopono para amigos, para relacionamentos que terminaram, Ho'oponopono para quem me traiu, Ho'oponopono para quem eu traí, Ho'oponopono para as histórias todas que eu pensei que tinha que terminar diferente e terminou como terminou. Então eu faço Ho'oponopono para as minhas filhas, porque também... Fala, André, você tem raiva das suas filhas? Nunca. Quem me conhece sabe, né? A minha vida é aquelas meninas, né? Mas na verdade eu não fui talvez a mãe que elas esperavam, então eu também faço Ho'oponopono para quebrar também essas expectativas. Então já fiz Ho'oponopono para as 3 filhas, enfim. É cura das emoções, né? Cura da alma, cura da história. Por quê? Porque nós precisamos urgentemente ir fechando esses programas abertos para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos entender essa humanidade que tem dentro de nós, né? Que é esses erros que nós cometemos. E nós fazemos também Ho'oponopono para nós mesmos.
Então eu faço para me perdoar pelos erros que cometi, pelas escolhas erradas que eu fiz, pelos vales, né? Eu gosto muito daquele salmo que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por quê? Esse salmo é tão interessante porque ele começa falando de tudo que Deus faz. E no meio dele fala, ainda que eu ande. Quem andou fui eu. Quem fez aquelas escolhas fui eu. Quem escolheu andar com quem não deveria fui eu. Quem escolheu frequentar lugares, ter amizades, relacionamentos que não eram da vontade de Deus fui eu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus é comigo. Deus está comigo, está me curando e me tirando de tudo isso. Então eu faço o Ho'oponopono para mim, porque eu andei, eu busquei, eu fui pelo vale da sombra da morte, e isso me trouxe muitos prejuízos em todas as áreas. Então eu faço o Ho'oponopono para mim. Eu penso em mim, eu lembro de quem eu sou e eu faço. Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E eu sou grata às vezes até pelas escolhas erradas que me trouxe tanto aprendizado, né? Me trouxe tanta experiência. Por exemplo, um relacionamento que a gente pode dizer errado pode trazer um filho, traz depois um neto. E eu faço por mim também, porque a minha vida é como é pelas escolhas que eu fiz. Então eu sinto muito, se não foi como eu pensei. Por favor, me perdoe por ter feito essas escolhas, né, que te fez sofrer. Mas eu sou grata porque eu sou quem sou, porque vivi o que vivi. E eu te amo. E cada vez mais eu te amo, e tá tudo bem, e tá tudo certo. E nós vamos sim limpando tudo isso para viver o melhor de Deus. Espero que tenha feito sentido para você, assim como tem feito sentido para mim. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser, no Thanks God Every Day de quinta-feira.